Alô, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma conversa de política. Estamos recebendo aqui, tendo a honra de receber o pré-candidato a prefeito de Araguaína pelo PT, o doutor Leador Machado, que é juiz aposentado do trabalho. E ele vai falar um pouco com a gente aqui de como vê o cenário de Araguaína nessa série que nós estamos fazendo com os principais pré-candidatos também do interior do estado. Doutor Leador, primeiro, muito obrigado por receber a gente, é uma honra ter o senhor aqui. E começamos pelo seguinte, qual que é a sua relação com Araguaína? O senhor é daí, está aí há quanto tempo? Enfim, como que é essa relação com a cidade? Bom dia, Kleber, todas as pessoas que assistem e participam aí do seu blog. Um prazer muito grande estar aqui com você, assim, com esse seu o seu blog que é tão respeitado e tão ouvido aí no estado, tá bom? Eu sou originário de Minas, né? Nasci em Minas, me criei em Brasília, mas desde 2006 eu sou juiz federal, né? Juiz federal do trabalho. Como juiz federal do trabalho, eu comecei a trabalhar no Piauí, trabalhando lá em Teresina e em Parnaíba, e depois eu vim aqui para a 10ª região, que é DF Tocantins. Trabalhei 3 anos em Gurupi, depois fui para Brasília, trabalhei 3 anos no Gama, lá em Brasília, e aí depois retornei para cá, para Araguaína, onde eu já tinha vindo, no início de 2007, em 2008, substituindo colegas que aqui atuavam, e depois passei a trabalhar definitivamente aqui em Araguaína. Fiquei por 6 anos como juiz do trabalho aqui da cidade de Araguaína, onde eu conheci a minha companheira atual, com quem me casei, que mora aqui com ela e os filhos dela aqui em Araguaína. E o senhor, uma coisa interessante é que se aposentou como juiz do trabalho recentemente e já se filiou ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Qual que é essa relação do senhor com o PT? Como que é isso? Eu fui um dos fundadores do PT lá no Gama, no DF, né? No início dos anos 1980, quando eu militava nas comunidades de base da Igreja Católica, no movimento social, era ligado à Associação de Moradores, Pastoral da Juventude, a Juventude Operária Católica. Eu já conhecia, trabalhava na época com um torneiro mecânico, né, e acompanhava o movimento do presidente Lula lá no ABC Paulista, e por conta disso nós nos aproximamos. Ajudei a fundar o PT lá no Gama, no início dos anos 80, militei por mais de 20 anos nele, fui presidente do PT lá de 1999 a 2001, advogava tanto o PT quanto para a Frente Brasil Popular. Eu era advogado trabalhista, mas nas eleições eu assessorava em 3 cidades a Frente Brasil Popular. Fiz isso por 3 eleições. Aí depois resolvi me afastar da política, me concentrar na preparação para fazer o concurso para magistratura. Passei em 2006 e passei a militar como juiz do trabalho. Agora, né, no final do ano passado, com essa destruição que houve aí da legislação trabalhista e do direito do trabalho, e com a perseguição que houve ao presidente Lula, ao Partido dos Trabalhadores, eu como juiz vendo essas coisas absurdas acontecendo e a completa, digamos assim, parcialidade do Poder Judiciário nesse processo, eu resolvi sair da magistratura, antecipar minha aposentadoria. Eu aposentaria de forma integral agora em dezembro de 2020, né? Resolvi antecipar minha aposentadoria e voltar para a militância política, exatamente para onde eu acho que eu posso hoje dar uma contribuição melhor. Doutor, e a sua pré-candidatura a prefeito de Araguaína, como que surgiu essa pré-candidatura? Pois é, logo que eu aposentei, que anunciei para os companheiros aqui de Araguaína que eu estaria voltando à militância política, né? E o companheiro Célio Moura, que é uma pessoa que já conhecia de algum tempo, deputado federal eleito, né, aqui pela cidade e a região, pelo estado do Tocantins, ele já de imediato me fez o convite para ser pré-candidato à prefeitura de Araguaína, junto com outros pré-candidatos que haviam na época. O fato da eleição do Célio Moura e a eleição do companheiro Edmundo, da CPT, aqui de Araguaína, para presidente do PT, foi uma das coisas que me fizeram também tomar essa decisão para voltar para a militância política. O partido aqui é um partido assim, bem organizado, um partido sério, um partido que tem uma militância de esquerda, uma militância popular muito consequente, por isso eu achei que eu poderia estar contribuindo. Então, assim, foi um convite do Célio, que logo foi aceito por demais companheiros.
Aqueles que estavam pleiteando também a vaga de pré-candidato a prefeito renunciaram para apoiar o meu nome, e hoje já foi formalizada a minha candidatura, que vai ser homologada agora na convenção que nós teremos no dia 13 de setembro agora, né, eu como candidato a prefeito, e a professora universitária aqui da UFT, a professora Vera, vai ser a candidata a vice-prefeita. Ela é do PT também, né? Chapa pura. PT. Vai ser chapa pura. Nós como os partidos que estão no nosso campo de aliança definido pelo Diretório Nacional aqui em Araguaína, não tem assim uma organização, uma atuação muito consequente, nós entendemos, alguns desses militantes desse partido vieram para o PT para também serem candidatos, né? Como não há aliança na chapa proporcional, fica difícil um partido pequeno lançar uma chapa, então vieram para o PT e estão saindo junto com a gente, mas é chapa pura porque a gente quer apresentar um projeto alternativo para a cidade e que é antagônico ao projeto dos demais candidatos, né? E falar nisso, como que o senhor avalia esse momento político de Araguaína? Quer dizer, Araguaína está terminando um ciclo agora de 8 anos, houve uma mudança na cidade em termos de infraestrutura, né? A cidade teve uma ampliação muito grande, com pavimentação, obras, parques, enfim, e um governo que me parece que termina bem avaliado. Agora, como que o senhor vê esse momento de Araguaína e qual é esse projeto alternativo que o senhor se propõe aí para a cidade? Na parte de infraestrutura do centro aqui de Araguaína, a administração que está encerrando fez um bom governo, né? Assim, na questão dos parques, né? Em algumas questões de infraestrutura, o governo realmente é bem avaliado. Eu acho que ele olhou para a cidade, especialmente para o centro da cidade. Esqueceu, todavia, de olhar para o seu povo, né? Se nós vemos, por exemplo, hoje como a Araguaína enfrenta essa pandemia, né, e como já vinha enfrentando antes todas as demandas da área da saúde aqui na cidade, a área da saúde estava no abandono completo. Mesmo antes da pandemia, Kleber, nós não tínhamos vagas em UTIs. Para conseguir vagas em UTIs aqui, era preciso de uma ação judicial, né, um mandado judicial determinando que se abrisse essa vaga. Isso nós passamos com uma amiga nossa aqui, uma filha dela que tinha um problema grave de cirrose, né, e precisava fazer hemodiálise, agravou, e para poder conseguir vaga em UTI teve que entrar com ação judicial. Então, assim, a saúde aqui em Araguaína é completamente abandonada. Os programas de saúde da família, que é assim, um programa importantíssimo para poder atuar na atenção básica, né, as equipes diminuem a cada ano. Os profissionais médicos diminuem a cada ano, né? O trato que se dá aos servidores públicos da saúde aqui é um trato muito equivocado, né? Onde direitos básicos, como a insalubridade, por exemplo, não são pagos. Grande parte da saúde está terceirizada para empresas que não têm qualquer idoneidade, né? Que assim, dificulta a questão de uma prestação pública de saúde de qualidade. Na área da educação não é diferente, né? No ano passado, 70% dos professores contratados aqui em Araguaína eram através de contratos temporários. Contrato esses que, para o professor ser contratado, ele tinha que levar uma carta de recomendação de um vereador, de qualquer político. Então, assim, é um aparelhamento do Estado que vai ser usado agora na eleição, um absurdo, né? Nós queremos acabar com isso, acabar definitivamente com essa terceirização, investir pesado na atenção primária, porque se nós tivéssemos uma atenção primária na área da saúde funcionando, o coronavírus não teria alcançado essa dimensão que alcançou aqui em Araguaína. Nós estamos com a população exposta à contaminação desenfreada e não tem um processo de atenção básica funcionando da saúde da família que consiga acompanhar esses casos, consiga monitorar esses casos e conseguir diminuir esse nível de infecção que está tendo aqui na cidade. Além disso, o atendimento dessas pessoas que são infectadas no SUS é extremamente precário, né? Medicações básicas que poderiam diminuir a possibilidade dessas pessoas irem agravar o caso e ter necessidade de internação ou até de UTI, não são entregues aos trabalhadores e à população, são obrigados a comprar, e aqueles que não têm esse dinheiro acabam ficando sem a medicação. Então, assim, no momento da pandemia, onde a gente poderia e deveria diminuir drasticamente essa questão da internação e da busca de leitos, né, nós em Araguaína, no final de semana passado, não tínhamos nenhum leito mais de UTI disponível,
né, nós teríamos que estar investindo pesado nessa questão de diminuir a necessidade de internação e de UTI, né, não estamos distribuindo medicação básica para poder diminuir assim, essa intensidade da agressividade desse vírus, para poder evitar que as pessoas tenham necessidade de ser hospitalizado e, eventualmente, até ir para um atendimento terciário aí, que a gente tem que evitar, porque a nossa rede não comporta. Não comporta. Em que pese a construção dos equipamentos que foram feitos na última hora aí de improviso, mas mesmo assim o esgotamento assim é claro, né? Repito, que no final de semana nem a rede particular, a rede privada, nem a rede pública tinham leitos disponíveis para os pacientes, leitos de UTI para os pacientes com a Covid-19. Então, assim, não adianta investir apenas no embelezamento da cidade, no oferecimento de equipamentos públicos, que são importantes, né, mas essa atenção direta à saúde da população, à educação, à cultura, isso ficou relegado a segundo plano. E nós queremos retomar isso. Nós temos, e quero ter a oportunidade de falar para você qual é o projeto alternativo que nós temos para essa cidade. Certo. Bom, hoje, nessa manhã, o prefeito, nessa manhã de quarta-feira, o prefeito Ronaldo Dimas está anunciando sua chapa, né, que vai ser encabeçada pelo Wagner, com o vice o Marcos Marcelo. Você tem pela oposição o Jorge Frederico, de um lado, do deputado estadual pelo MDB, e do outro lado um projeto à direita, que tem se lançado em vários municípios, que é do Dr. Hugo Mendes aí pelo PRTB. Como que a candidatura do PT vai se colocar aí nessa conjuntura eleitoral da cidade? Em primeiro lugar, nós respeitamos todos os demais candidatos aí, acho que todo mundo tem lugar, né, de participar. Nós somos pessoas que têm a sua história na cidade, têm a sua história na política, e trataremos sempre com todo respeito, né? Agora, eles têm uma coisa em comum entre todos eles. Eles deram sustentação ao impeachment da presidenta Dilma e são base de sustentação desse governo federal que aí está. A partir do impeachment da presidenta Dilma e da prisão ilegal do presidente Lula, que eles também deram sustentação, esse país foi jogado nesse caos que foi jogado aí, e elegemos essa pessoa completamente despreparada que está na presidência da República, jogando o nosso país nessa aventura autoritária. Então, o que nós temos aqui? Qual eu penso que tem que ser a discussão aqui em Araguaína? A discussão de projeto. O nosso projeto, que é antagônico ao projeto de todos eles, antagônico ao projeto do governo federal, que está todo ele calcado na destruição de direitos, né? Ainda hoje, mais uma vez, o ministro Paulo Guedes está anunciando a destruição de mais direitos da área trabalhista, né? Destruir a área previdenciária, né? A área da saúde é anunciado para o ano que vem, por exemplo, com a diminuição de recursos para o Sistema Único de Saúde e aumento de recursos na área de segurança, na área das Forças Armadas. Então, esse é o projeto deles, né? Eles querem investir em segurança para poder isolar as classes abastadas nos seus condomínios privados, nos seus prédios de luxo, nos seus clubes, nos seus shoppings, e nós queremos investir na periferia para poder levar cidadania para essas pessoas, para aí sim a gente prevenir a questão da violência. Nós entendemos que o sistema capitalista, Kleber, chegou numa fase de esgotamento. Esse sistema capitalista, dessa versão neoliberal, ele só concentra a renda e exclui a grande maioria da população. Hoje nós temos 0,01% da população mundial que concentra 50% de tudo que se produz nesse país, nesse mundo, né? E o restante, né, ou fica aí nessa faixa intermediária que consegue sobreviver, e o restante é jogado na marginalidade, né? Então, assim, nós entendemos que esse projeto chegou no seu período de esgotamento, e entendemos que nós temos que oferecer uma alternativa. Qual que é a alternativa? Nos primeiros governos do PT, nós tínhamos como base 3 princípios. Os princípios do orçamento participativo, onde a população participa de toda a elaboração do orçamento, ela que vai dizer onde é que esse dinheiro vai ser aplicado. O princípio da inversão de prioridades, onde a gente, ao invés de priorizar o centro, ao invés de a gente priorizar obras que vão colocar o nome do prefeito, destacar o nome do prefeito, nós vamos investir nas periferias, onde tem mais necessidade, e o princípio da radicalização da democracia. Tudo vai ser feito com a consulta popular, às associações de moradores, aos delegados do orçamento participativo, aos conselhos temáticos, e também, somados a esses 3 princípios, nós incluímos agora
nesse período agora, após esse processo de eleição de Jair Bolsonaro e todo esse processo de ódio que a sociedade brasileira está passando, nós incluímos mais dois princípios, que é o princípio da transição ecológica e o princípio do bem viver. Então, nós estamos apontando, é possível ter vida e ter governo fora do sistema capitalista. Nós vamos aqui em Araguaína transformar ou a FUNANC, ou então o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, em uma incubadora de movimentos sociais, uma incubadora de cooperativas, pequenas associações, para nós fazermos que nos bairros, em cada um dos bairros, nós passamos a ter uma relação, não uma relação capitalista, mas uma relação através de uma economia solidária, né, que através dessas pequenas associações, cooperativas, associações de ajudas mútuas, nós comecemos a produzir nesses bairros, nas hortas comunitárias, nas pequenas cooperativas de costureiras, de catadores de lixo, né, uma relação que passa por fora dessa questão da competição, né, e baseia-se na solidariedade, criar aqui em Araguaína o nosso Banco Popular, criando uma moeda própria, sabe, investir em todos os segmentos da economia solidária e também numa Araguaína que se quer integrada com todos os outros segmentos, através de uma expansão da nossa rede de acesso à internet, uma Araguaína integrada, uma Araguaína que se veja como um todo, não essa que vê 20% da população e o restante é todo como excluído. Então, assim, nós estamos hoje, amanhã nós estamos lançando a nossa plataforma de plano de governo, onde nós enumeramos os 13 pontos que nós entendemos que tem que ser implantados aqui em Araguaína para fazer essa virada, tá certo? E nós estamos colocando essa plataforma exatamente para estabelecer, a partir de agora, uma discussão com a população. Nós queremos que a população acesse essa plataforma, é muito fácil de acessar por qualquer das redes sociais, dê a sua contribuição, leia o nosso plano de governo e dê a sua contribuição para que, junto com ela, junto com esses princípios que eu enunciei aqui, nós transformemos essa cidade numa cidade mais solidária, mais inclusiva e mais justa. Esse é o nosso propósito. E nós queremos discutir isso com os demais candidatos, nós queremos discutir plano de governo, nós queremos discutir ideias, sair dessa coisa da disputa pessoal, das agressões, dessas mentiras que ganharam a última eleição aí, e, né, que foram fundamental em jogar esse país nesse momento de ódio, de discordância que nós estamos com ele. Nossa proposta é outra. Nossa proposta é de fraternidade, é de discussão e é de solidariedade entre todas as pessoas. Doutor, agora, Araguaína é uma cidade de perfil bastante conservador, né? Em 2018, por exemplo, o presidente Bolsonaro ganhou com quase 60% dos votos, ele 59,72%, e o Fernando Haddad com 40,28%. Eu tenho visto, acompanhado, por exemplo, esses movimentos guerrilha que está aí de outdoor, e me parece que aí não teve nem outdoor contra o Bolsonaro, só a favor do Bolsonaro, me parece, pelo menos a maioria, bastante favorável. Como colocar uma candidatura mais à esquerda numa cidade com esse perfil mais conservador, doutor? Eu acho que a avaliação de ser uma cidade conservadora, eu não concordo muito com ela, porque as eleições passadas não pode ser parâmetro para poder fazer essa avaliação. Se nós vimos a quantidade de fake news, né, a quantidade de mentiras, né, de violência que foi exposta nessa rede, né, contra o PT, contra o presidente Lula, que já vinha desde de 2016, até antes, desde 2013, né? As diversas acusações que hoje estão um a um caindo, inocentando o presidente Lula e os seus dirigentes das diversas acusações que foram divulgadas. Nós lembramos bem que 6 dias antes do segundo turno, né, a Rede Globo e todos os grandes meios de comunicação divulgaram aquela delação do Palocci, né, e nós que estávamos na frente em diversas pesquisas, né, inclusive nas diversas disputas, por conta daquela delação, houve um balde de água fria aí, né, e hoje nós vemos que a delação foi requentada, né, foi inclusive não foi aceita nem pelo Ministério Público, nem pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a eleição passada não pode ter como parâmetro, né? Elegemos um parlamento completamente assim, despreparado, né? Hoje a destruição do país e dos direitos sociais desse parlamento vem, inclusive, em razão desse perfil desse parlamento que foi eleito com toda essa
essa gama de mentiras, com essa gama de violência, né? Então, se não concordo que o perfil de Araguaína seja esse. Mas, independente disso, aqui tem uma classe ligada ao agronegócio, ligada à pecuária, aos grandes frigoríficos, que tem muito dinheiro. Eles podem bancar, como bancaram, esses diversos outdoor aí a favor de Bolsonaro, mas isso não reflete no pensamento aqui da nossa população. Tá certo? E a disputa com esses que nós queremos fazer. Né? Eles têm um projeto de país, eles têm um projeto de mundo, eles têm um projeto de sociedade. Nós estamos dizendo, esse projeto não serve para nós. Esse projeto não serve para nós que defendemos, né, a natureza, que defendemos a saúde pública, que defendemos a educação pública, né, e esse projeto é completamente contra isso aí. Esse projeto destrói a natureza, esse projeto adoece, e esse projeto que eles têm aí não gera nenhum emprego. O negócio aqui em Araguaína gera, hoje, por exemplo, os poucos empregos que essas empresas de soja geravam, ou de eucalipto, que era no manuseio das máquinas, hoje nem isso mais, porque as máquinas são todas elas monitoradas por computador, né, por um só operador lá monitorando todas essas máquinas. E assim o sistema capitalista ele desemprega em massa. Então, nós não vamos ter a ilusão que nós vamos criar empregos aqui em Araguaína investindo na indústria, em grandes empresas. Isso não existe mais. Né? O capitalista destrói, o capitalismo atual, na versão liberal, ele destrói empregos. Por isso que nós queremos optar por uma outra economia, essa economia solidária que cria empregos de outra forma, que é outro tipo de relação, a relação não mais da subserviência, da subordinação, que existe no sistema através da contratação do trabalho subordinado. Mas essa relação vai persistir e nós queremos que os direitos relativos a essa relação de emprego que eles sejam respeitados, mas não vamos criar um outro tipo de relação paralela, que é a relação baseada na solidariedade, no compromisso com o povo, com o todo, e não apenas com o lucro, que hoje quem domina o mundo a gana por dinheiro e cada vez mais lucros, independente de que a grande maioria da população é excluída das menores condições de vida e de sobrevida. Tá certo, doutor. Olha, foi muito bom conversar com o senhor, conhecê-lo um pouco durante a campanha. Vamos fazer uma nova rodada de entrevistas aí para discutir mais especificamente plano de governo. Eu agradeço muito por o senhor ter recebido a gente, desejamos boa sorte aí e estamos à disposição para divulgar todas as ações da sua campanha. Eu que agradeço a oportunidade, Kleber, de estar aqui junto com você, batendo esse papo aí, e me coloco assim, completamente à disposição para poder conversar e discutir qualquer tema que você quiser. Não tenho dificuldade de qualquer tipo de tema, mesmo porque a nossa campanha é uma campanha muito aberta, né? Não tem esse negócio de ter nada extraordinário por trás. Por trás tem uma vontade imensa de fazer política de uma forma diferente, certo? Com ética, com bastante probidade, né? E que nós queremos mostrar isso, que é possível fazer política de forma diferente, olhando para as pessoas mais simples, olhando para os mais pobres e olhando para a nossa cidade como um todo. Tá certo, então. E aí você conheceu mais um importante pré-candidato do interior do estado, e nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade da política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.